Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de física e hoje a gente vai introduzir o capítulo 12, eletrostática. A gente vai falar um pouco sobre a teoria, seus criadores e as suas práticas, ou seja, a gente vai falar em si sobre os primeiros conceitos da eletrostática. No século VI a.C., o grego Tales de Mileto descobriu uma resina fóssil, que um nome atribuído a ela em grego era dado como elétron. O que acontecia com essa resina? Ela adquiria propriedades de atrair corpos leves quando atritada com uma lã. Então, essa resina, quando ela era atritada com uma lã, ela tinha a capacidade de atrair corpos leves, tá? Esse fato ficou praticamente esquecido até o ano de 1600, quando um médico inglês, William Gilbert, retomou as observações de Tales de Mileto. Logo então, ele inventou o pêndulo elétrico e o que tornou, possível a observação de uma série de fenômenos que se transformaram na base da eletricidade. Então, a partir desse fenômeno da descoberta do Tales de Mileto, na qual ele descobriu essa resina fóssil, elétron, o William Gilbert, no ano de 1600, ele retomou esses estudos, inventou o pêndulo elétrico, e a partir desses estudos, e da observação de uma série de fenômenos, nós temos aí a base da eletricidade, tá? Os estudos nesse campo, eles foram evoluindo. Então, o Otto Bohr, ele observou a repulsão entre as cargas elétricas, mas somente por volta do ano de 1730, um pesquisador francês chamado de Charles Dufay demonstrou claramente que a força elétrica podia ser atrativa ou repulsiva, ou seja, ela pode atrair ou ela pode repelir. Então, na metade do século VIII, Benjamin Franklin era um estadista e um cientista americano. Ele admite que a transferência de eletricidade de um corpo para o outro, quando são atritados, imagina a eletricidade como um fluido e se refere aos estados elétricos como um excesso ou uma deficiência de fluidos. A partir daí vem, ao excesso, atribui-se o sinal positivo. Então, se um corpo está em excesso de elétrons, a gente atribui-se que o corpo está carregado positivamente. E se ele está em falta, atribui-se o sinal negativo, ok? Então, no final do século, 18, o francês Charles Augustin de Coulomb, utilizando uma balança de torção, ele formulou a lei da força elétrica, conhecida como a lei de Coulomb. Tá? As noções de campo elétrico, de potencial elétrico, capacitância foram introduzidas através dos teoremas de Gauss e de Laplace e também do Poisson. A eletricidade dinâmica ela se desenvolve com a descoberta da pilha por Alexandre Volta, revelando assim a corrente elétrica, a resistência elétrica. E torna-se necessário medir essas grandezas em outras situações. Quem interessou o Ampere, o Ohm, o Paulit, o Joule, o Faraday e o Kirchhoff, cujos trabalhos permitiram a construção de equipamentos com o amperímetro e o volímetro. A descoberta da corrente elétrica ela reativou os conhecimentos sobre fenômenos magnéticos que já eram conhecidos muitos séculos antes da descoberta do Tales de Mileto. Acredita-se que foram observados pela primeira vez numa cidade antiga na Ásia Menor, chamada de Magnésia, onde teria se originado os termos magnetita, magnetito, magnetismo. Atribui-se ao fato de que nessa cidade foi encontrada uma pedra, na qual essa pedra era chamada de magnetita. E a partir daí
foram-se já tendo teorias sobre o fenômeno da eletrostática. Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian verificou uma bússola magnética, né, que uma bússola magnética sofria deflexão quando colocada nas vizinhanças de um fio conduzido por uma corrente elétrica. Essa observação estava relacionada à eletricidade e magnetismo e levou muitos cientistas ilustres, entre os quais o Michael Faraday, o Lorenzo Biot e o Savart, o Ampere, o Joseph Henry e o Edith Hall, o Lenz, a fazerem pesquisas que conduziam à demonstração de que existe uma interligação entre a eletricidade e o magnetismo. Então, a eletricidade e o magnetismo, elas estão, assim, de alguma forma interligadas, né? Essas descobertas, elas introduziram uma revolução econômica e industrial e proporcionando, assim, um bem-estar que desfrutamos até hoje, né? Graças à eletricidade, a gente tem um bem-estar como televisores, telefones, computadores, rádios, entre outros equipamentos eletrônicos. Vamos falar agora um pouco sobre a carga elétrica, tá? A carga elétrica ela é formada de pequenas partículas, e essas pequenas partículas são denominadas de átomos. Então, aqui a gente tem uma representação de um átomo, tá? E cada átomo é constituído por partículas ainda menores. Que essas partículas ainda menores são os prótons, os elétrons e os nêutrons, tá? Os prótons e os nêutrons, eles ficam localizados na parte central do átomo, e essa parte central do átomo, ela é denominada de núcleo. Então, aqui, ó, vocês podem observar aqui esse círculozinho preto. Então, eu chamo esse círculozinho preto aqui de núcleo. Ele é o núcleo do átomo, tá? Dentro desse núcleo, vai ficar localizado, tá? Os prótons e o nêutron. Tá? Como eu disse inicialmente, o átomo ele é formado por partículas, e essas partículas são denominadas de prótons, elétrons e nêutrons. A gente localizou aqui o núcleo do átomo, e dentro do núcleo do átomo estão localizados os prótons e os nêutrons. Está faltando eu localizar onde ficam os elétrons, tá? Os elétrons, eles giram em torno do núcleo, na região chamada de eletrosfera. Então, os elétrons, eles giram em torno do núcleo, tá? Nesses círculos aqui, nesses anéis aqui formados. Então, esses anéis aqui, ó, formados, chama-se de eletrosfera, tá? Eletrosfera. E dentro, né, da eletrosfera ou na eletrosfera estão os elétrons, tá? Os elétrons e os prótons, eles apresentam uma importante propriedade física, que é a carga elétrica. A carga elétrica do próton e a carga elétrica do elétron têm a mesma intensidade, mas, porém, eles têm sinais contrários. Logo, a carga dos prótons é positiva e a carga dos elétrons é negativa, tá? No átomo não existe a predominância de cargas, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E o átomo, ele é um sistema eletricamente neutro, portanto, ele pode ganhar ou ele pode perder elétrons, tá? Se ele ficar eletrizado positivamente, é quando ele perde elétrons. E se ele ficar eletrizado negativamente, é quando ele recebe elétron, tá? Então,
a carga elétrica dos elétrons é negativa e a carga elétrica dos prótons é positiva. E o átomo, tá? Importante observar, o átomo, ele é neutro, tá? Um átomo, ele é neutro, tá? E ele pode ganhar ou perder elétrons, tá? Se ele ficar eletrizado positivamente, ele perde elétrons. E se ele ficar eletrizado negativamente, ele recebe elétrons, tá? Então, se um corpo ganha ou perde elétrons, eu digo que esse corpo fica eletrizado. Ou eletrizado positivamente, ou eletrizado negativamente, ok? No Sistema Internacional de Medida, nós temos uma unidade de medida que ela é utilizada para a carga elétrica, tá? Que é o Coulomb, representado para a letra C, tá? E aqui a gente vai mostrar a carga elementar, que é a carga do elétron, quando tomada em módulo, tá? A carga elementar, ela é representada pela letra E. E a carga elétrica, ela é representada pela letra Q, tá? Então, a carga elementar é representada pela letra E e a carga elétrica é representada pela letra Q. A carga elementar, ela não muda, tá? Ela vai ser sempre a mesma. Nós temos aqui a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, ela vai ser sempre a mesma, ela vai ser sempre essa aqui, tá? Nós temos a carga elementar do elétron. O elétron, ele tem um sinal, uma carga negativa, então fica menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o próton tem a carga positiva, então fica mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Como a gente falou, o átomo, ele tem que os números de prótons são iguais aos números de nêutrons, né? E mais que cada um possui a sua carga, né? O elétron tem a carga negativa e o próton tem a carga positiva. E a carga elementar, ela é um módulo, tá bom? Então, se ela é em módulo, ela vai ser sempre positiva, tá bom? Então, a carga elementar vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Sempre que você falar de carga elementar, vai ser isso aqui, não muda nunca, tá? Vamos falar agora do processo de eletrização de um corpo, tá? O processo de eletrização de um corpo é semelhante ao de um átomo. Se num corpo o número de prótons for igual ao número de elétrons, dizendo que ele está neutro, tá? Quando um corpo apresenta uma falta ou um excesso de elétrons, ele adquire uma carga que é sempre um número inteiro, né, tá? Que eu chamo de N, que é o número de elétrons, de modo que, para me calcular a carga elétrica, eu vou utilizar a seguinte forma. A carga elétrica vai ser igual ao número de elétrons, N é o número de elétrons, tá? Número de elétrons, vezes a carga elementar. A carga elétrica, ela vai ser dada em coulombs, tá bom? O número de elétrons é a quantidade de elétrons, tá? Por exemplo, 10 elevado à quinta potência elétrons, é o número de elétrons. A carga elementar vai ser sempre 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Portanto, um corpo ele pode estar eletrizado positivamente se ele estiver em falta de elétrons e pode estar eletrizado negativamente se ele estiver com excesso de elétrons, tá? Então, se ele estiver com falta de elétrons, a sua carga elétrica ela é positiva. Se ele estiver em excesso de elétrons, a carga elétrica vai ser negativa, tá? E a gente utiliza alguns submúltiplos, tá, gente? Porque às vezes a questão não dá a carga elétrica em coulomb, então a gente utiliza alguns submúltiplos para poder colocar ou transformar para coulombs, tá? Se a questão lhe der em UC, quer dizer microcoulomb, tá? Então, 1 microcoulomb corresponde a 10 elevado à sexta do coulomb. Por exemplo, se a questão lhe deu 2 microcoulomb, como é que você faz para transformar para coulomb? Basta você multiplicar o 2 pela potência
que aqui representa um microcoulomb, que é 10 elevado a sexta. Então, fica 2 vezes 10 elevado a sexta não, a menos 6, né? A menos 6 coulomb, simples assim. Se ela der em nanocoulomb, que é NC, então basta você colocar na frente do seu valor que ela já lhe deu, 10 elevado a menos 9. Se der em picocoulomb, PC, você coloca na frente do seu valor, 10 elevado a menos 12, ok? Sempre dessa forma. Vamos ver aqui esse exemplo. Determine o número de elétrons existente em uma carga de um coulomb. Então, quem é que ele deu para você? Ele lhe deu a carga elétrica, que é 1 coulomb. Você já sabe quem é a carga elementar, ele não precisa lhe dar. É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Sempre vai ser essa. E ele quer encontrar o N, tá? O número de elétrons. Então, você quer encontrar o N, o número de elétrons. Então, basta você aplicar na fórmula. Carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, tá? Quem é a carga elétrica? 1. Quem é o número de elétrons? Não sei. Repete o N. Quem é a carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o que é que você vai fazer aqui, ó? Desenvolvendo aqui, vai ficar assim. N vai ser igual a 1 dividido para 1,6 vezes 10 a menos 19, não é isso? Então, você vai dividir 1 por 1,6, tá? Então, 1 dividido para 1,6 é 0,625. O que você vai fazer com essa potenciação aqui, ó? Você vai subir ela para cá, para o numerador. Então, aqui embaixo, ela tá o inverso. Então, ela vai subir positivo. Então, fica vezes 10 a 19. A gente já estudou, bem no início do ano, onde, quando eu tenho um número na forma de notação científica, o menor valor que eu posso assumir aqui, na parte inteira, é 1. E o maior valor é 10. Então, eu não posso deixar aqui sendo 0. Então, eu vou ter que andar uma casa decimal. Então, o N vai ser igual, andando uma casa decimal, a vírgula vai ficar entre o 6 e o 2. 6,25 vezes 10, ó. Como eu andei uma casa decimal, eu tiro 1 daqui, ó. Faço 19 menos 1. Então, fica elevado a 18. Isso aqui é o número de elétrons. Então, o número de elétrons dessa carga é 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Ok, meus amores? Então, beijos. Tchau, tchau.